Nesse vídeo eu vou conversar com Hermes Nunes, que é CEO da Eco7 Brasil. Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Alves da Prática Logística. Esse aqui é mais um vídeo da sessão, da série ali, Minha Logística. Então estou aqui com o Hermes Nunes, onde eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia aplicada à logística. Mas antes de começar, gostaria só de te lembrar para se inscrever no canal do YouTube, curtir a página no Facebook e acessar o site da Prática Logística, porque lá tem um e-book gratuito, você pode acessar apenas de forma do seu e-mail, ok? Bem, antes de começar aqui, Hermes, eu gostaria só de apresentar aqui, esse aqui é o Hermes Nunes, ele é administrador e CEO da Eco7 Brasil. Hermes, eu gostaria de agradecer imensamente você estar aqui, Obrigado. Trocando ideia aqui, conversando comigo aqui e trazendo um pouco da sua experiência, do seu dia a dia aqui, para quem está assistindo a gente ali, tá bom? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Anderson. Certo. Bem, a gente tem um conjunto aqui de perguntas aqui para te fazer. Ok. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui, cara, é como que você vê a aplicação da tecnologia hoje no Brasil? Eu digo hoje assim, 2020, para agora. Tá. Primeiramente, novamente, agradecer a todos da Prática Logística por estar nos dando essa oportunidade. Anderson, com relação a uma tecnologia para 2020, nós, dessa nova geração, entendemos o quanto é importante quando se fala assim, em tecnologia, o que ela trouxe e como ela é voraz. Ela é muito rápida e isso entusiasma qualquer pessoa hoje que está ligado tanto à parte logística, mas em qualquer segmento, né? Na parte de saúde, na parte de não só de mobilidade. Então, assim, o que nós enxergamos é que para 2020 se acelere-se um pouco esse processo, né? Porque hoje, com a globalização da informação, né? Hoje nós temos condições de ter acesso a tecnologias que ainda permanecem em outros países. Isso nos traz um diferencial que até então, há 20 anos, 30 anos atrás, não se era possível se ter esse acesso, né? E aí, se falando de sistemas que anteriormente era ligado a somente uma grande empresa, um investimento ou uma empresa alemã, ou uma empresa suíça, ou uma empresa norte-americana, e as menores empresas, que também dependem de um processo mais robusto, não tinham acesso. E isso, de fato, ele se veio há alguns anos atrás, e a gente entende que com a evolução da questão da globalização da informação e a questão da transição de venda e compra entre países, né? Você tem aí outras moedas, inclusive, que você pode fazer transações entre outros países, como bitcoins e entre outras moedas. Isso facilita qualquer tipo de transação com relação à tecnologia. Então eu vejo 2020 como se o governo de fato fizer o que ele promete com relação a intercalar os avanços, não só na parte de enxugar os custos e desonerar o empresário, né, para que ele se torne competitivo e abrir créditos para que tenha-se também acesso a essas tecnologias. Legal. E assim, dentro dessa aplicação de tecnologia e dentro do que você já teve experiência no seu dia a dia, o que você conseguiu avançar? O que você teve de experiência em que você teve uma dificuldade e teve uma superação, teve êxito? Em alguma experiência que você teve? Olha, Anderson, com relação à experiência na área logística, né? Quando se fala de logística, engloba-se tudo, né? Hoje você tem logística, é você pegar um produto ou uma pessoa, que aí entra mobilidade, levar do ponto A ao ponto B ou dali para frente, né? Então, nós temos uma empresa que é controlada pela Bruna, que é a minha esposa, que é uma empresa de transporte de pessoas e também bens, né? Essa empresa, ela foi criada com a visão de vans, e essas vans nós tínhamos dificuldade da interação com o nosso cliente, inicialmente porque era muito em cima da hora, era feito através de WhatsApp ou por telefone, e isso não gera um conjunto de informação. Então, foi solicitado por nós, a gente via essa dificuldade com esse transporte, porque ele entra justamente em função de ter hoje os aplicativos que fazem essa mobilidade em ponto A, ponto B, nas cidades, né, nas grandes cidades, nas metrópoles, porém, e as cidades menores, esse fluxo que é feito por rodovias.
Então a gente tem esse projeto que está em andamento e foi feito um desenvolvimento. Nós temos uma das empresas, ela se chama L7 Desenvolvimento, ela é justamente para desenvolvimento de aplicativos. Então hoje nós temos grandes cases de aplicativos com realidade aumentada, de tudo que o cliente precisa a gente consegue gerar. E foi desenvolvido esse projeto para que tivesse uma facilidade, como se fosse um Uber do transporte, não só para encomendas. É transporte infantil, de levar para a escola ou é... Não. E a interestadual, não entre municípios. Por exemplo, nós temos aqui no nosso estado de Goiás um grande polo, né, de confecção, que é a região da 44, ela se tornou um grande polo e referência para todo o norte do país, inclusive, e nordeste, né, muita gente vem a comprar daqui, e Goiás em si não se tem um transporte, por exemplo, entre cidades, que se faça buscando levar as mulheres principalmente, né, então existe um projeto dentro dessa questão de também acoplar somente mulheres, empresárias de cidades menores e que vêm até Goiânia e retornem até a sua cidade com essas encomendas, não só encomendas, como pessoas. E pelo aplicativo, falando de tecnologia, a gente conseguiu ter acesso a isso de uma forma muito rápida, né? Hoje você entra no App Store e baixa o Van7, você vai ter lá as rotas e você consegue definir posição de lugar, né? Aonde você quer entrar no veículo e já pagar pelo cartão de crédito para que também não haja transação financeira. Bacana, né? É bem interessante. E assim, a gente conversando aqui, você me contou que teve uma experiência lá na China. Como é que foi isso? Chegando falando uai lá. Olha, eu vou ser sincero para vocês que estão nos ouvindo também. Rapaz, eu sou goiano de raiz, né, nascido aqui, né, no estado. Com 17 anos eu saí para fora, como se diz, né, para buscar novas oportunidades. E para mim foi muito difícil porque eu sempre trabalhei muitos anos em montadoras de veículos, né? Então eu ficava dentro de montadoras, grande parte do meu período, desenvolvendo projetos de planos de ação para melhorar o sistema de produção. E eu não conseguia ter acesso a um inglês, por exemplo, né, que faz uma falta danada. De fato, eu entendo muito, conversava com muitas pessoas que vinham de fora, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, só que a gente tentava dar o jeitinho. Hoje já se tem aplicativos. E quando eu fui para a China, uma das maiores impactos é a língua, né? Imagine, você não fala inglês, e muito menos o mandarim. Então, assim, quando a gente chegou a primeiro momento, eu fui com uma pessoa que falava muito bem, por sinal, era um chinês que morava no Brasil, e essa experiência de impacto social realmente é representativo. Agora, o que me chamou a atenção, né, saindo do nosso estado, né, que hoje é uma potência no Brasil, o acesso à tecnologia que se tem na China. Isso eu fiquei impressionado. Nós tínhamos um projeto, né, nós fomos buscar um projeto em cima de um determinado produto, nós queríamos fazer uma pesquisa para um determinado fim de tecnologia, de acesso, e a observância é impressionante. A parte de logística, para vocês terem ideia, não existe uma caixinha de correio na sua casa na China, não é na casa da pessoa, existem pontos já pré-definidos, né, que ficam em acesso onde tem as caixas, elas são tudo programadas. E a questão da logística, você compra uma encomenda no Alibaba e lá tem um outro sistema que é o 66, que é o número do aplicativo. Você faz essa compra, essa aquisição ela não vai para sua casa, ela vai para 2 quarteirões onde você mora, numa caixa. Tipo buffer lá. Tipo buffer, E aí você chega com o seu celular com o aplicativo, você apresenta isso lá, a caixa abre sozinha. Então, de fato, isso melhora não só a parte logística, e é uma das coisas assim, mais simples, né? Diminuir a pulverização, né? Então, mais de 1 bilhão de pessoas. Então, entregar para todo mundo ali. Então, assim, você concentrar isso e o processo logístico ser feito. Diminuir a malha ali. Então, assim, tivemos acesso aí dos grandes hipermercados da família Alibaba. E, assim, é impressionante o que você não tem ninguém para te atender e você fazer todo o processo autônomo. Você colocar no carrinho, você já passar por uma linha
e aquilo já ser debitado do seu cartão, do seu WeChat, né, que eles utilizam esse sistema. Inclusive está vindo para o Brasil, né? O WeChat, que é uma das grandes companhias lá, fez aquisição agora recente de uma parte do banco, um banco que faz muito sucesso na internet, eu acho que é o Nubank. E aí eles estão vindo para aplicar isso, né? Onde você não tem que andar com dinheiro nem com cartão, é feito tudo pelo próprio celular. Isso é bem interessante, eu gostei muito dessa visita, porque o objetivo nosso lá era justamente tratar algo que é crucial para a área de logística, né? Nós entendemos, nós trabalhamos com logística, nós sabemos da grande dificuldade. Qual é o calcanhar de Aquiles de uma logística hoje? Não é o acesso a um financiamento, esse não é o primeiro calcanhar, é justamente como a energia que você vai usar para fazer o deslocamento de um equipamento, ou que seja um caminhão, ou que seja um ônibus, ou que seja uma máquina agrícola. Então, você precisa de energia. E essa energia hoje aqui no Brasil ela é gerada através do diesel, né? Então, nós fomos com o objetivo de buscar uma solução tecnológica para que pudesse melhorar o desempenho desses equipamentos, desses motores. Né? E a gente se deparou com grandes tecnologias lá. Visitaram muitas empresas lá? Sim. A gente estava entusiasmado inicialmente com a tecnologia do hidrogênio, porque de fato a gente já viu muitos vídeos na internet de brasileiros que fazem a sua própria célula de hidrogênio, coloca água e aí produz aquele borbulhamento e gera-se ali um gás, né? Esse gás, de fato isso funciona, isso existe. Tá? Essa tecnologia ela existe, na China ela já existe há muito tempo, inclusive caminhões grandes eu vi presencialmente sendo abastecidos por hidrogênio, por células de água, justamente com a mistura, né? Então assim, há uma grande dificuldade que a gente enxerga, como trazer isso para o Brasil, né, de uma forma que você não tenha todo o impedimento na burocracia. Então, não adianta a gente ter uma puta de uma tecnologia como essa, né, que você consegue reduzir seu combustível a uma cadeia de 70% do seu custo, porém, você tem aqui no Brasil um impedimento de que, olha, primeiro, vamos fazer validações, aí entra-se todo um grupo de montadoras se falando, não, precisa se testar um por um para cada modelo e sempre tal. Então isso começou a gerar uma preocupação, né? Mas inicialmente a gente foi para trazer essa solução. E aí o pior, né, que no sentido de, olha, se a gente coloca isso no motor, né, o sistema, você mexe na originalidade de fato. Nós precisamos ter um produto que não mexa na originalidade do motor. Como que a gente vai criar isso? Foi quando a gente conseguiu até então buscar essa solução que hoje é comercializada por nós, a detenção da patente aqui não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Inclusive, nós temos um contrato com o fabricante deste produto que a gente vai comentar agora, que todo o processo de comercialização, de envolvimento com os clientes, que não seja na China, é pertencido a nós da Ecosset Brasil. É óbvio que nós, como brasileiros, vamos trazer isso de forma abrangente para o nosso país e assim a gente vai escalonar para os países vizinhos e vamos fazer um trabalho até um pouco audacioso, vamos dizer assim, né? Então, de fato, essa solução, ela se encaixou perfeitamente no que nós buscávamos, que era algo que não mexia-se na originalidade, entrava no tocante que se fala-se de redução de custo, né, de você tirar, você ser um pouco mais competitivo com o seu produto, né, então você ter a condição de colocar um frete a menor para você entrar numa licitação ou você fazer uma obra e você conseguir ter máquinas competitivas. E, de fato, é um produto paliativo, a gente sabe que o futuro da tecnologia envolve-se carros comercializados elétricos. Então esse é o futuro, a gente tem muita clareza disso, né? Isso ao longo dos próximos 20 anos vai acontecer, né? Mas até lá existem soluções paliativas que ajudam a melhorar essa questão. Esse ponto é interessante porque grande parte da malha de distribuição brasileira é rodoviária. Rodoviária, justamente. Então estou falando que de 65% do que é distribuído aí é malha rodoviária. Então, buscar soluções para reduzir esse custo e dentro da logística também o custo de transporte também é muito elevado. Sim. Se você comparar transporte com armazenagem, o custo de transporte é muito maior. E o investimento é muito maior também, né? Porque você tem uma frota, o capital aplicado para você ter uma frota de veículos é muito alto. Manutenção preventiva. E tem a manutenção, até que isso é um custo tão alto que muitas empresas hoje
preferindo até terceirizar, trabalhar com transportadoras para não trazer esse custo para a empresa. Focar no seu negócio, que talvez é a produção ou revenda do produto, do que focar em aquisição de veículos, da manutenção, ter que negociar com o motorista, enfim. Mas eu acho bem pertinente trazer soluções dentro da área de transporte, justamente que é o principal modal utilizado aqui no Brasil. Legal. Então, aqui, Hermes, seguindo aqui para a nossa próxima pergunta, cara, você já foi lá para a China, fez a pesquisa em várias empresas, você entendeu que tem uma dificuldade no mercado em termos de transportes, focado bem em consumo de combustível. Então, explica aí melhor como é que é essa solução que você conseguiu enxergar lá e está trazendo para cá. Anderson e a todos, nós ficamos assim muito entusiasmados com o que nós vimos lá real, né? Um produto que é um microcomputador, né? Ele é do tamanho de um smartphone, e esse produto, qual é a funcionalidade dele na questão da economia, né? Que não é o nosso fator primordial, tá? Eu vou te ser bem claro, a nossa empresa, a Ecosset Brasil, ela é uma empresa que está focada em tecnologias sustentáveis. Então, o primeiro modelo de negócio é que nós tenhamos produtos ligados à tecnologia, mas também que sejam sustentáveis, porque a gente sabe que isso também se enquadra com um novo mundo que vem por aí. O Brasil participa desse mundo. Certo. Esse aparelho, ele é uma caixa, né? Ele é um módulo que nós chamamos de módulo ecológico. A função dele dentro do veículo de um motor, o que ele faz? Qual é o grande segredo deste aparelho? Esse aparelho, a tecnologia foi desenvolvida em cima dos sensores de um motor, né? Tanto movido a gasolina, né, quanto movido a diesel. Hermes, álcool funciona? Em alguns casos sim, outros não. Né? Então até porque isso ainda está sendo estudado, porque na China não se tem a disposição do etanol, lá existe o etanol, mas à base de milho, só que não é como no Brasil, uma classificação de 100% etanol, ou você ter 30% na gasolina, que é 28% aliás, né? que de fato acontece. Então hoje o nosso produto ele funciona para esses dois combustíveis. E o que ele faz? Né? Esses sensores, vou te dar um exemplo de um caminhão. Um caminhão, ele tem lá o motor, que é um puta de um motor, né? Então, assim, a função dele, a robustez, ele pode ser o motor, saiu da concessionária hoje, Anderson, saiu agora da concessionária de qualquer uma delas. Esse motor, ele já tem uma prévia de consumo, porque é um sistema eletrônico, né? Ele entra no sistema eletrônico. E o que foi observado pelo desenvolvedor, né, na China da patente? Os sensores que mandam informação para o módulo, que é o cérebro do motor, né, o módulo, o que ele faz? Ele é o patrão do negócio. Então, porém, como se diz na velha guarda, o patrão ele precisa de informação para ele atuar. Ele não pode chegar e sem informação não é gestão. Não tem gestão. Então, ele para safo, de uma forma bem interativa, o módulo, né, que é o cérebro, né, do motor, ele precisa da informação dos sensores. O que foi observado é que esses sensores, conforme a dinâmica do dia a dia, isso em milissegundos, né, acontece essa transição, ele manda esses sensores como sensor de pressão, de massa de ar, sensor de temperatura da massa de ar, sensor como array, que fica na tubagem, que também já é um sensor que, quando ele existe, ele já tende a ser um processo econômico melhor do que os demais caminhões, um exemplo de caminhão. Então esses sensores, eles atuam justamente para quê? Para mandar informação para o módulo. Quando eles mandam essa informação, o módulo percebe isso e entende o que ele tem que fazer. Eu vou dosar mais ou eu vou tirar a combustível, eu vou mudar a forma de colocar isso dentro da câmara. De fazer a leitura que o sensor está enviando para ele. Justamente. Então isso acontece normalmente, isso é o processo normal. Só que o grande detalhe é que, indiferente do caminhão, se ele é um caminhão eletrônico de alguns anos para trás ou até atualmente saindo hoje de uma montadora, esses sensores eles têm os pulsos não são um pulso constante. Eles têm alguns desvios. Esses desvios que nós entendemos como uma oportunidade de melhoria. Por que oportunidade de melhoria? Porque nós pegamos esses pulsos, nosso aparelho atua justamente aí.
nesse sinal. Esse fio, antes dele ir para o módulo, o nosso aparelho passa pelo nosso aparelho, que é um microcomputador, né? Lá ele faz um estudo de causa do que acontece em milissegundos e do que vem acontecendo ao longo de 1 hora, 2 horas, alguns dias. Ele vai armazenando essa informação e ele entende o que existe de picos, vamos dizer assim, nesse sensor, né, que acontecem. Ele não deixa com que isso vá para a informação para o módulo. Então ele trata a informação do sensor. Ele justamente. O combustível não passa por dentro do aparelho. Não, de forma alguma. Só trata as informações e deixa ela mais constante, mais regular. Justamente. A gente é muito complexo a gente falar assim, olha, mas um caminhão 2020 saindo agora, eles têm esse problema que muita gente pode entender como problema. De fato, não é um problema, né? O que a patente ela existe, o que a gente coloca no mercado é que, de fato, esses sensores eles são muito sensíveis, né? Então, qualquer oscilação em aceleração, em modelo de giribilidade, em estradas, qualquer coisa que não seja constante, vamos dizer assim, ele tem esse pequeno, não é um delay, né? Porque isso não é a questão de tempo, mas ele dá essa oscilada. E isso é normal, isso acontece normalmente. Inclusive, para quem conhece de gestão de frotas, sabe o quanto é difícil lidar com caminhões que não têm uma manutenção preventiva muito bem feita, porque isso é o segredo de uma gestão de frotas muito bem feita, porque se você tem isso sob controles, e aí a prática logística entra como um mosaico de negócio importante, porque consegue dar visibilidade aonde as empresas estão perdendo os seus esforços e as energias onde estão sendo desperdiçadas, e quando o gestor ele consegue enxergar isso, e tem isso, fica mais fácil. Então, assim, a manutenção preventiva ela é muito importante. E o nosso aparelho hoje, né, graças a um bom trabalho, nós não fazemos propaganda, vocês nunca vão ver a Eco7 Brasil falando no outdoor, Eco7 Brasil, né, eu agradeço demais a oportunidade de tê-lo com a gente aqui para falar um pouco do nosso produto, porque o nosso modelo de negócio ele está ensaiado. Inicialmente, nós não temos interesse em vendê-lo para os nossos clientes. Isso é uma questão de padronização do modelo de negócio. O que nós precisamos hoje é que os gestores de frotas que entendem de tecnologia, né? Há 10 anos atrás, ninguém imaginava ter um smartphone que se fizesse tudo que se faz hoje, né? Então, dê a oportunidade de conhecer algo que realmente encontre como tecnologia, né? Uma das coisas que a gente vem falando aqui, discutindo, e a gente não falou nada em porcentagem, né? Porque deve estar todo mundo curioso. Fala, será que eles vão deixar para o final? Mas assim, na verdade, ainda estou um pouco curioso ainda, mas ele vai lá, pega os dados do sensor, estabiliza ele. Isso, de uma forma aqui, padronização, picos, isso. E aí a tendência é diminuir o consumo, mas ele perde de alguma forma a potência do motor? Não, de forma alguma. Veja bem, o nosso aparelho, quando ele é acoplado a um motor, indiferente da modalidade, o que é sugerido para o nosso cliente? Nós temos clientes que têm ainda caminhões e ônibus dentro de garantias. Olha, leve-se o seu veículo para a sua concessionária que você tem um contrato de garantia. Por quê? Quando chegar lá, o que vai acontecer? Vai ser feito o processo normal da manutenção preventiva, troca e substituição de filtros, de óleo, troca de óleos e troca de componentes que podem estar desgastados. E uma das coisas que se faz é se passar um aparelho, né, da própria concessionária, da própria bandeira de fabricação, onde enxerga se há alguma anomalia dentro dos módulos, porque um veículo hoje tem mais de 16 módulos, ele tem módulo para porta, módulo para ar-condicionado exclusivo, não é um cara só pensante, são vários caras pensantes, eles ficam interligados. Então, quando se tem o nosso aparelho, né, você pode se passar isso em qualquer equipamento, e você não consegue enxergar o nosso aparelho. O que significa isso? Isso é um primeiro ponto importante. Quando você não enxerga algo dentro da área mecânica, você está dizendo o seguinte, olha, se eu não estou enxergando ele aqui, eu estou acelerando, estou confrontando o motor, significa que ele não é uma anomalia. Então não faz mal, né? Se você não se enquadra ali como um erro, como uma informação errônea... Não existe não conformidade. Não existe não conformidade. E aí entra no detalhe da especificação. Em nenhum momento o EcoBox, que é o nosso aparelho, ele sai da especificação
permitida pelo fabricante, né? Eu vou te dar um exemplo de algo que eu sei que funciona, né? Mas existe algumas restrições do mercado, que é o remap do módulo de um caminhão. Por exemplo, existem empresas especializadas em remap. Você tira seu cérebro e você coloca ali uma nova receita de informação. Aquilo, de fato, você está tirando a originalidade do equipamento, né? Então você está mudando os parâmetros, que são as especificações. No nosso caso, o nosso aparelho continua se trabalhando dentro da especificação. E é o mesmo aparelho para qualquer tipo de veículo? Na realidade existe uma diferença de software, né, com relação a equipamentos que são movidos a gasolina e movidos ao diesel. Inclusive a precificação de comercialização é diferenciada em função disso, porque a tecnologia ela é um pouco diferente. Agora, em si o aparelho, ele tem 400 e eu falo que nunca vi 430 gramas fazer um efeito tão positivo no bolso, né, de quem utiliza. E a gente, de fato, entende o aparelho como essencial, porque o potencial que ele gera para o cliente, e quando se fala assim, perder força, né, não se perde força justamente por isso, porque você está ali na especificação. Se eu saísse ali da especificação de trabalho, aí sim, aí eu poderia sim, porque aí o sistema entende como uma anomalia. Então isso não acontecendo, o nosso aparelho, de fato, ele não gera esse mecanismo. O que pode acontecer, e já aconteceu, é importante frisar, Anderson, é que alguns motoristas, quando eles pegam um veículo que está instalado com o nosso aparelho, ele já é o motorista daquele veículo, ele tem uma percepção de que ganhou um pouco mais de força. Numa subida, ele não tem que abaixar uma marcha, por exemplo, ele não tem que reduzir o veículo, ele começa a ter essa percepção que o veículo está mais forte. Por que isso acontece? Lembre-se que se você tem ali um desvio que a gente entende que é uma oportunidade de melhoria, quando você deixa de ter isso, o seu sistema de injeção ele fica na excelência. E o que significa isso? A dosagem é de uma forma correta. Então você tem ali os pistões trabalhando mais leve. Então esse sentimento, né, que você não tem nada que não vai ser queimado, que vai ser expulso para o meio ambiente, de fato é o que o motorista sente. Agora, uma coisa importante, tudo isso a gente está falando de economia, mas ninguém está mensurando o mais importante, que é o CO2. Nós estamos deixando de colocar CO2 para dentro da nossa atmosfera. E, de fato, hoje você vê aí a Inglaterra dizendo, olha, até 2030, 2040, se eu não me engano, não se tem mais carros aqui permitidos à base de combustões que realmente reflitam com CO2. Porque a gente viu lá, a Antártida agora chegou a 20 e poucos graus, se eu não me engano. Então, assim, uma coisa absurda que não acontecia há 10 anos atrás, né? Então, a gente está junto nesse projeto justamente por quanto ele é importante, não só para o nosso cliente financeiramente, mas também com relação ao meio ambiente. Esse, de fato, é o Você diz assim, você deu a explicação mais técnica de funcionamento, se afeta ou não a originalidade do veículo, mas quando você fala de economia, isso chega... Você tem noção de valores, que seja percentual ou financeiro? A gente tem, porque assim, tem algumas variações dependendo da finalidade do aparelho, do equipamento que a gente vai montar. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente aqui em Goiânia que se chama Hiper Moreira, um puta de um parceiro, porque abraçou isso logo que nós trouxemos isso, e depois que nós já tínhamos passado por todo um processo de validações interna para ver se de fato funcionava. E quando a gente montou nos caminhões de delivery do Hiper Moreira, nós tivemos alguns caminhões com uma percepção, e aí não sou eu que estou dizendo, é o meu cliente que está falando isso, porque ele tem essa análise concreta, entre alguns caminhões que existe um ComArray entre 22% a 26% de economia num caminhão. Então imagine 22% a 26%. Isso em alguns cenários de modelos diferentes e fazendo a mesma coisa. E você tem outros modelos de caminhões de outras marcas que se dá entre 14% a 16%. Então assim, se o consumo mensal de um veículo está em R$10 mil, está entre 1.400 a 2.000, a economia, o que ele deixaria de gastar. Caramba, é muito dinheiro. E assim, pensando nesse mosaico, né, o nosso produto, então nós classificamos o seguinte: para diesel, a empresa EcoSet Brasil garante para qualquer cliente 10% de economia utilizando o nosso produto. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo esperado por nós.
salvaguardo planos de negócio como nós temos em Rondônia, um projeto muito grande, com uma empresa que se chama Grupo Rovema. Ela é uma empresa que gera energia, né, através de geradores, em função da posição geográfica e tudo, tem que se gerar energia através dos geradores. E lá nós temos como objetivo somente 3% de economia, né? A gente sabe que o potencial é de se dar muito mais do que isso, mas a obrigatoriedade nossa lá é 3% de economia, porque isso já impacta muito o financeiro dessa empresa. Então hoje, e detalhe, tratores, a área agrícola, e já é uma outra pegada. Lá nós temos não só a área agrícola, como a área de pavimentação, né? Nós temos parceiros em Catalão, de algumas empresas asfálticas, que nós tivemos para carregadeiras que deixou de consumir. Isso é fato, tá, pessoal? 410 litros de diesel por dia, trabalhando na sua excelência e falando no número global, né, e reduzindo-se para 230 litros. Chegou a mais de 40%, com mais de 40%. Então isso aconteceu? Sim, né, mas como a gente sempre trabalhamos com que é o prisma, olha, nós entregamos 10%, até porque nossa mensuração de preço é em cima de 10%. Né? Tudo que acontece além disso é positivo para o nosso cliente, é o que nós queremos. O nosso negócio ele vai se disseminar, Anderson, através de grandes empresas, como hoje nós temos aí algumas que estão validando o nosso produto para entrar justamente com esse intuito, economia e redução do... E assim, mas assim, como é que funciona? Alguém acha legal essa solução, e aí você já vai lá, já instala e já começa a cobrar, tem uma taxa de um momento ali de experiência, porque assim, falando bem da verdade, se alguém chegar com um aparelhinho de 400 gramas, tamanhozinho, tô dando 10% de economia. O cara que tem uma frota de 100 caminhões, o cara gasta um valor bem alto por unidade, entre 15 a 20 mil reais por veículo. Tem assim, um momento assim, de experiência do cliente com a solução? O que acontece, e aí sendo bem claro, eu como brasileiro eu só acreditei no produto porque eu estive lá presente, né? Então nós temos, porque eu andei várias vezes, fiquei vários dias lá na China para que eu pudesse testar e ter certeza. Até o goiano ele é um pouco assim, com o pé atrás, né? Então eu até acompanhava os abastecimentos e ficava dentro do veículo para mim que não deixasse ninguém me manipular. Até esse receio eu tinha, né? E o que acontece? Quando nós trouxemos para cá... Fiscal de bomba. Quando nós trouxemos para cá, eu falei assim, bom, como que eu sou brasileiro, eu sei como que é isso, né? O potencial que esse produto vai agregar, só que se torna uma falácia. Então, primeira coisa, eu não vou oferecer nada para o meu cliente vendendo, porque eu sei que ali ele tem já um esboço financeiro, né? E esse esboço financeiro normalmente ele já é pré-definido para o próximo ano, para o segundo ano subsequente, então falácia em venda já não é certo. Nós, primeiro, temos uma abordagem com o nosso cliente, o cliente que tem interesse. O cliente que tem interesse hoje, ele pega-se o nosso produto através de uma validação, né? Nós temos qualquer empresa no Brasil hoje que tem interesse em ter o nosso produto, é só nos contactar que nós vamos até essa empresa para fazer uma validação. Essa validação acontece da seguinte forma: colocamos no mínimo de 3 unidades a 5 unidades do nosso cliente durante um período de 15 dias, certo, sem custo algum, em qualquer lugar que ele precisar. Então o seu time vai estar na empresa, a despesa de deslocamento, alimentação, tudo por nossa conta, em função do descrédito que se tem no mercado também. Então nós temos isso como um prisma hoje de negócio. Testou durante os 15 dias, a única coisa que nós exigimos do nosso cliente, olha, transparência no número, nós precisamos ter quanto é a média original desse veículo dos últimos 3 meses e quanto é essa média full time, né, a partir do momento da instalação, para que a gente possa ver qual vai ser esse gráfico de crescente, né? Então, de fato, é isso. Tem algo interessante para se falar com relação a isso, que nesse período de 15 dias a experiência do cliente já é positiva. Só que nós vamos além. Eu vou dar um break aqui para mim te falar o que a gente pode fazer que já está em processo para continuar essa história. Eu vou só dar uma pausa, porque aí é uma linha de raciocínio separada. Tá bom.
Então, assim, você dá o período de experiência de 15 dias. Isso. A sua equipe vai por conta sua. Isso. Vai utilizar 3 a 5 veículos. No mínimo. No mínimo. Se o cliente quiser um pouco mais... Se for só um veículo, fica muito... Não é legal. Fica muito viciado ali. Às vezes é um motorista, às vezes é uma rota pequena, enfim. Isso. E até isso é estudado. Qual é a rota, a rota dos últimos 3 meses vai ser a mesma. Porque um teste, quando você não faz em toda a frota, né, significa que você não pode mudar o que era nos últimos 3 meses. Porque se você mudar a rota, mudar produto, peso, né, mudar motorista... Mudou a característica da já carga não é um ali. Teste válido, né? Porque aí você já... você fazer um antes ou depois. E assim, Anderson, é importante a gente falar com relação a essa validação. Por que ela se torna importante? Ela é o fundamento das nossas parcerias. Porque através dela, o nosso cliente vai enxergar o resultado, né? Esse resultado, quando ele vem, a percepção inicial, olha, eles estão me oferecendo um produto que eu não vou pagar para comprar, nosso modelo de negócio é comodato, né? Então nós entramos como parceiro do cliente. Então nós fazemos ali 3 unidades, 5 unidades, provou, tá tudo certo, atingiu o mínimo possível esperado, deu 25%, ótimo, parabéns para o nosso cliente. O que nós sabemos é a nossa obrigação com 10%, né? Fizemos esse processo, nós já temos uma nova proposta de modelo para 2020. Olha, você testou, você já está conhecendo a gente pessoalmente, né, entendendo o que nós somos no mercado, o que nós buscamos. Né, as referências, nós temos N referências que possam ser passadas. Testou durante 15 dias, viu que funcionou nos seus 3 amostras. Por que não? E aí é um desafio que nós propomos, sabendo do que nós vamos impulsionar para o nosso cliente, montar em toda a sua frota, 100% da sua frota durante mais 45 dias. O que nós estamos dizendo? Serão 2 meses, então, usando equipamento. E aí sim, impacto financeiro direto. Porque aí, nesses 45 dias... o cliente que gastava o valor X, ele vai ter que gastar menos Y, porque, de fato, ele vai sentir isso. Né? E se ele não gostar, e tem essa questão, por N burocracias internas de grandes empresas, olha, não deu certo, não tem problema, a gente vai lá e desacopla o nosso aparelho. Então, essa é a nossa cultura. Nós viemos para o mercado sabendo do desafio, buscando utilizar tecnologia de ponta, né? Porque o nosso produto é uma patente e o desenvolvedor vem desenvolvendo isso ao longo de 10 anos. Né? Hermes, por que isso não estourou no mundo? Não sei, né? Talvez um modelo que era usado é uma empresa familiar, a busca dele é a questão da sua proteção ali, que hoje ele já tem um canal muito forte na China. Então, assim, nós temos esse desafio hoje, levar isso para o mundo. Legal. Bacana, bom saber, porque assim, acaba que reduzindo o consumo, reduz-se o desgaste, reduz a emissão de poluentes, aumenta a margem do transportador, enfim, aquece a economia, vai dinheiro para o mercado, contrata, e enfim, você vai é uma bola de neve muito grande, né? É bacana. Dentro disso daí, eu até trago uma proposta aqui, se alguém tiver interesse e te procurar, se falar que assim, eu assisti esse vídeo aqui na Prática Logística aqui, o que você pode apresentar de tipo um brinde, algo assim a mais para quem te procurar porque assistiu esse vídeo aqui? O Anderson, primeiro para nós, e justamente por vocês serem o que são no mercado, é muito importante com que a gente tenha algo que possa melhorar, né, o que já é o produto. Porque basicamente o nosso produto ele é diferente de qualquer solução de mercado, porque ele impacta direto no financeiro. Então, ele por si só já é algo positivo. Agora, o que nós podemos fazer, e eu acredito nessa parceria, e é bom que esteja gravado, é que a gente, nesse processo, existe uma equipe técnica que ela é dispersada em vários locais do país. Inclusive, a gente trabalha por aplicativos para melhorar essa gestão. Esses são terceirizados, então eles têm um custo. Depois que se faz toda a validação, isso é um custo nosso, só que dali para frente, se o nosso parceiro tiver 100 ou 1.000 ou 500 unidades de alguma coisa para ser montada, e quando se fala de alguma coisa, é porque a gente não sabe qual é o... É um veículo, né? É um veículo, um motor. De estacionário de diesel. Então, assim, o nosso cliente,
vai ter um benefício através dessa parceria com vocês, dessa abertura que nós tivemos com vocês, de que ele não teria um custo por unidade montada, depois que se validasse o processo e a gente fizesse essa parceria, de R$ 297. Isso é um custo que existe, porque para cada veículo tem existe uma esse cobrança custo de 97. isso. E a gente vai isentar isso. isso. Olha que descontão, Se tiver 100, aí nós estamos falando aí de R$29 mil de economia, já dentro do processo de economia. Então o cliente, de fato, não vai pagar nada para ter o dinheiro dele no bolso. Olha só, a prática logística gera resultado não só para as empresas, mas também aí para todo profissional que tiver aí que gerar resultados logísticos aí, trazendo uma solução aí, ó. Tá certo? Muito legal. Parabéns aí, muito obrigado, tá? Então, enfim, legal, acho que eu gostei muito as perguntas que eu tinha para fazer aqui para ti. Acho que foram essas aqui, acho que a gente conseguiu explorar bem a sua experiência. Peço desculpas para você, para os seus ouvintes, pelo tempo, né? Vocês que estão acompanhando desde o primeiro momento, é muito importante a gente entender que um trabalho desse ele tem que ser tratado com toda a sua performance, robustez. Então é importante dar a informação de uma forma clara. Nós não queremos esconder nada, então por isso talvez o tempo ultrapassou um pouco. Anderson, não, aqui é o tempo necessário para dar o conteúdo certo para a pessoa certa. Ok, tá? Eu agradeço. Tá, assim, eu queria deixar agora um momento, de praxe, a gente, toda entrevista, em deixar um momento para você deixar sua mensagem para quem está nos assistindo aqui agora. Anderson, como nós havíamos falado, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês que estão nos ouvindo e também nos vendo primeiro, nós somos transparentes, a nossa empresa é uma empresa séria, ela traz como objetivo, como prisma, o sucesso em cima de tecnologias. E através disso, o que nós gostaríamos para todos vocês, além de dar essas bonificações para quem tiver interesse em conhecer o nosso produto, conheça o nosso produto, entenda como ele funciona, né? Veja dentro do seu custo ali, se realmente isso agrega valor ao seu negócio, se isso vai te impactar positivamente, que é o nosso objetivo. E também, se você quer ser uma empresa sustentável, já pensando no novo mundo que tem que acontecer, e todos nós temos por obrigação em fazer isso acontecer, e com atitudes, trazendo produtos que realmente a gente consiga demonstrar isso. Então, o que eu falo a todos é primeiro agradecer. Seja São Tomé, né? Acredite, tem que ver para crer. Não tem jeito, né? A gente sabe que hoje o brasileiro já foi golpeado por tanta coisa. Então agora você, na prática, testar e validar isso é o que nós precisamos. Tá bom? Um forte abraço a todos. Mas eu agradeço Obrigado. Aqui sua participação. Obrigado. Aqui. Enriqueceu muito aqui nosso vídeo aqui no nosso canal, tá? Obrigado. Já você que está nos acompanhando até agora, então eu agradeço aqui, você está participando, e gostaria de te lembrar para você não se esquecer de se inscrever no canal do YouTube, curtir a página no Facebook e acessar o site da Prática Logística, porque lá tem um e-mail gratuito que você pode baixar apenas informando seu e-mail, ok? Abraço, até mais. Tchau, abraço. Falou, garoto. Obrigado.